De volta com o Jornal Gente, 9 horas e 30 minutos foi o que marcou o quinto sinal. A Itália virou assunto, aqui na Itália é assunto o tempo todo, mas por causa do futebol virou um assunto importantíssimo ao longo dos últimos dias, porque o italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Em breve estará pisando aqui para falar daquilo que mais mexe com a população brasileira, que é o futebol. E pode tentar trazer de volta algo que foi perdido ao longo dos anos, que é o amor das pessoas pela seleção. As pessoas se desconectaram um pouco da seleção brasileira. Como é que vamos fazer para isso voltar a ser uma lógica dos amantes do futebol, já que as pessoas são tão apaixonadas pelos próprios clubes? Como que a gente vai fazer para retomar esse amor pela seleção brasileira? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho de qual é o cenário que o Ancelotti vai encontrar aqui no Brasil. Esse país que tem raiz italiana também. Para isso a gente convidou o Fernando Galuppo, historiador e autor do livro Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro. Como é que vai, Galuppo? Bom dia. Bom dia, Ronald Gimenez, bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes do Jornal Gente. Primeiro, uma honra muito grande a gente estar ocupando esse canhão, que é a Rádio Bandeirantes, para conversar sobre um assunto tão importante, né, da maior cidade, né? São Paulo, especificamente, é a maior cidade italiana fora da Itália. Então, certamente, sob o ponto de vista de adaptação, o Carlo Ancelotti vai ter uma acolhida das mais afetivas, né? Por conta de que praticamente quase todas as referências que temos aqui na cidade de São Paulo e em outros pontos, efetivamente, do Brasil, se conectam a essa grande imigração italiana que perpassa aí os 150 anos aí da sua primeira grande diáspora. E o almanaque da presença italiana no futebol brasileiro surge dessa necessidade, né? Nós tínhamos sempre registros muito consistentes, né, bibliográficos de grandes da grande presença italiana na arquitetura, na política, na gastronomia, nas artes, e faltava uma pesquisa robusta que pudesse registrar numa obra também a presença esportiva e da nossa maior paixão, a paixão que une os dois povos, as duas seleções com o maior número de conquistas, né, de Copas do Mundo, e é a Itália e o Brasil, né? O Brasil com 5 conquistas e a Itália com 4 conquistas, e a gente conseguiu o apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo para fazer uma pesquisa extensa e trazer as pessoas, os fãs, né, tanto de imigração quanto também de esporte, essa obra a fim de, não de ser uma coisa definitiva, mas de ser um ponto de partida para a gente entender essa comunidade também sobre o viés do esporte. Cláudio Humberto, Fernando Galuppo, o historiador, está conosco. Grande Galuppo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Vejo que você está vestido a caráter para responder a minha pergunta. Você diria que o Palestra Itália, o Palmeiras, é a maior expressão dessa influência ou da presença italiana no futebol brasileiro? Ou pelo menos a presença histórica mais relevante? Bom, Cláudio, primeiro uma honra, a gente acompanha já como ouvinte, né, o seu trabalho nas manhãs e tem muito apreço pelo teu trabalho. Enfim, o Palestra Itália, ele vai ser a primeira experiência esportiva de uma Itália recém-unificada no final do século XIX, fora da Itália, né? Então, se imaginarmos que 60% praticamente da população da cidade de São Paulo tinha ascendência italiana, a criação de uma associação desportiva que pudesse representar essa comunidade, ela vai de encontro a esse sentimento e dar uma ideia de unidade nacional que não existia até então para esses imigrados, né? Até então você tinha o aspecto do napolitano, do vêneto, daquele regionalismo que existia, né, na Itália antes da unificação, e a partir da experiência do Palestra Itália, ele vai dar um ressignificado e vai trazer esse pertencimento para essa comunidade. O Palestra Itália ele vai ser um fator importante também, Cláudio, Ronald e amigos, também na questão de ser um grande entretenimento
para aquele imigrante que trabalhava principalmente na lavoura e no campo. Então, praticamente quando não havia o calendário do futebol oficial, o Palestra Itália era responsável por ser o grande circos, vamos dizer assim, pelo interior, principalmente de São Paulo e do Brasil, nos finais de semana, para que pudesse trazer um alento àquela comunidade que majoritariamente estava trabalhando na lavoura de café, na lavoura de açúcar, enfim, que ele veio com essa missão na diáspora lá a partir de 1878, 75, ele vai participar dessa transição da mão de obra de trabalho, né, da substituição da mão de obra escrava para uma mão de obra imigrante, que foi o movimento que houve aqui entre os dois povos, né, dos italianos, saindo de uma Itália miserável por questões de problemas sociais muito agravantes, muito graves, e o Palestra Itália, através do futebol, ele vai trazer esse aspecto de dignidade através de uma paixão nacional e de um movimento que acontecia através do esporte, que até então era restrito à elite, e o Palestra Itália, através de um movimento, né, de uma fundação, de uma origem étnica operária, ela vai constituir também um elemento importante de aglutinação e de trazer esse sentimento de unidade através do futebol. Galupo, mas como é que se deu o início da relação do imigrante com o futebol? Era o futebol de várzea? Porque eu imagino que desses operários que vieram, muitos queriam praticar o futebol, né? Mais do que torcer, praticar o futebol. A várzea passou a ser uma forma de reunir essas pessoas para que eles pudessem externar fisicamente essa paixão? Claro, Ronald, a várzea é um elemento importante porque é um elemento, vamos dizer assim, democrático, né? de unidade, pensando numa São Paulo dividida em castas, né? Então você tinha uma aristocracia que tinha um futebol elitista e, vamos dizer assim, oficial, né? Onde apenas os filhos da elite jogavam e se reuniam numa competição que era um clube de amigos, né? Sem acesso de censo, enfim, que era o início ali das competições, e você tem esse contingente imigrante vendo esses movimentos, e aí uma imigração ampla, né, na cidade de São Paulo, com inúmeras etnias, né, e aí uma presença espanhola, síria, italiana, portuguesa, muito relevante, período ali no final do século XIX, acontecendo e jogando e vendo, né, e vendo o que estava acontecendo no futebol elitista e reproduzindo isso às margens do Rio, principalmente na várzea do Glicério, né, no centro de São Paulo, no centro expandido, onde hoje é o Parque Dom Pedro, né, em outros espaços que tinham amplas áreas, né, para que eles pudessem se reunir e pensar que o esporte, como o futebol, era um esporte super democrático como é hoje, né? Então, pensar que é um esporte de baixa estrutura, então você, com uma bola de meia, por exemplo, você poderia fazer um entretenimento de um maior número de pessoas, né? Então, um esporte de regras simples e que criava uma unidade de pelo menos 20 a 30 pessoas ali num espaço físico de uma São Paulo que não tinha, né, essa identidade cosmopolita de metrópole que a gente tem hoje, né? É muito fácil a gente pensar, e esse é o grande erro, a gente pensa São Paulo como hoje. Não, você não tinha aquele entretenimento como a gente tem hoje, como teatro, cinema, uma série de shows, acessibilidade em quase todos os espaços que a gente possa definir, restaurantes e tudo mais. Não, era uma São Paulo província, é uma São Paulo que praticamente se desenvolvia num centro expandido, e as demais localidades eram periferias majoritariamente industriais, e que ali era a força de trabalho. Então, a forma dessa gente se reunir, de sociabilizar, era através, né, do jogo de futebol. Então, um jogo de baixa estrutura, você precisava ali de dois
chinelos, 2 pares de chinelo, um em cada ponta, né? Uma bola de meia, talvez, né? Um espaço aberto, que era o que mais tinha aqui em São Paulo, né? E 30, 40 pessoas já estavam se divertindo ali, famílias, enfim. E aí é a origem também de inúmeras outras associações étnicas, né? Então, por exemplo, a gente falou do Palestra Itália, que é o maior expoente, que vai inspirar outros Palestras Itálias, outras unidades em outras regiões, de formações étnicas, mas, por exemplo, eu posso lembrar aqui dois casos bem rápido, né? O Esporte Clube Humberto Primo, que existe até hoje, que é o Esporte Clube Vila Mariana, aqui em São Paulo, era uma associação familiar, né? Que vai nascer desse aspecto de uma unidade do bairro, ele se reúne, é uma associação que é perene por mais de 100 anos. Né? Você vai ter na Lapa, por exemplo, o Rugeroni, que também era uma associação familiar, as famílias se reuniram ali, fizeram uma homenagem a esse aviador italiano que veio, né, no início do século XX, né, ele faz uma travessia do Atlântico, é um dos pioneiros nisso, essa associação batiza como homenagem o nome, né, de Rússia Clube, e ela vai se desenvolver. Então, tem mais de 20 associações étnicas italianas que saíram de associações familiares, amadoras, varzianas, e se projetaram até nas últimas divisões, né, da Federação Paulista de Futebol como futebol oficial, e que esse foi o meu recorte. Né? Eu faço uma citação genérica de todas essas associações, e efetivamente faço um recorte um pouco mais ampliado dessas associações que jogaram pelo menos uma vez numa divisão do futebol oficial. Bom, nosso entrevistado é o jornalista e historiador Fernando Raso Galuppo, autor do Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro. Tenho duas perguntas. A primeira é como os nossos ouvintes do Brasil afora, em São Paulo também, Brasil afora, no mundo inclusive, né, que nos acompanham pelos aplicativos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como podem adquirir o seu livro, se ele está à venda em algum tipo de plataforma no formato digital, ou se apenas podem adquiri-lo na sua versão física de livro, né? Como fazer para ter... Eu estou muito curioso pelo seu livro, é uma história linda, né? Impressionante, né? Quem está de fora não imagina isso, é uma história que precisa ser resgatada e precisa também ser lembrada o tempo todo, até para as novas gerações de torcedores encantados com o desempenho atual do Palmeiras, também, especialmente estes, né? Também terão, e apaixonados pelo futebol de uma maneira geral, terão o maior interesse no seu livro, viu, Galuppo? Agora, eu queria saber isso, né? Como fazer para adquirir o seu livro, e também uma pergunta assim, eu acho que o Ancelotti ficaria muito mais à vontade em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Onde parece que vai fixar a residência. Bom, eu vou começar pela última da questão do Ancelotti, certamente, né? O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ele vai ser um dos primeiros polos dessa imigração, e ele vai ter uma característica de imigração, Cláudio e Ronald, amigos, do ponto de vista de expoentes da intelectualidade italiana. Isso é muito curioso. Inclusive, até hoje, uma das principais revistas segmentadas étnicas da comunidade italiana, por incrível que pareça, ela é editada lá, e é uma revista de excelência, né? Então, até mesmo pela característica do Rio de Janeiro ter sido a capital brasileira. Qual o nome da revista? É a revista Comunità Italiana. É uma das revistas mais pujantes da comunidade italiana, é muito, muito bem aceita, faz um trabalho excelente de cobertura, enfim, tem mídias eletrônicas também, você tem outras importantes, mas essa creio que seja a mais significativa assim, no cenário editorial. Então, o Rio de Janeiro ele vai abraçar uma intelectualidade, por exemplo, Garibaldi, né, as primeiras associações étnicas aí de mútuo socorro, de beneficência da comunidade italiana vão acontecer no Rio de Janeiro. A imprensa, muito ligada à questão da Biblioteca Nacional, da imprensa oficial, ela vai se desenvolver no Rio de Janeiro, então ela tem uma presença marcante, diminuta em relação à presença italiana em São Paulo, né?
certamente, e para nós, aí puxando a sardinha para o nosso lado, certamente em São Paulo, o Ancelotti, até mesmo o acento, né, até mesmo a oralidade, ele não teria nenhuma dificuldade, como não tem, porque foi um jogador e é um treinador que conviveu com brasileiros na excelência e desde sempre em sua carreira, né? Então, vale lembrar bem rapidamente, na Roma, a parceria dele com Cerezo e com Falcão, foi espetacular depois como treinador, passando aí por grandes nomes, Kaká, agora Vini Júnior, enfim, Rodrigo e todos os outros Ronaldo, né? O grandes Ronaldo foi brasileiros. atleta dele. Ronaldo, enfim. O Ronaldo conta uma história muito Ele só... interessante. Conta uma história muito interessante que certa vez ele na concentração lá no hotel, etc. O Ancelotti deu a ele um CD que mostrava o estilo de jogo da defesa adversária, do time adversário, para ele se preparar para enfrentar o time adversário. E o Ronaldo não dava a menor pelota para isso, né? E não viu o CD. E o Ancelotti cobrou dele: Ronaldo, você viu o CD? Aí ele disse: para você conhecer os adversários e tal, ele disse: olha, professor, eu não conheço não, mas eles me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Fantástico. É o que basta. Ele entrava em campo e estraçalhava, né? Impressionante. Muito bom. E aí, da parte, o livro ele pode ser adquirido, ele é um projeto, como eu disse, do Consulado Geral da Itália, né, com apoio do Círculo Italiano de São Paulo, do Instituto Médio Dante Alighieri, né, o Colégio Dante Alighieri, e um projeto da editora Garoa Livros, que é uma editora muito pujante, que inclusive, entre tantos trabalhos que eles fizeram As Joias do Rei Pelé, fizeram a biografia do Adoniran Barbosa, um expoente da música, fizeram um best-seller que o Ronald deve gostar muito, que é o Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel Ferreira, e eles abraçaram também esse projeto. Eles abraçaram também esse projeto, que é o Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro, uma obra de 200 páginas, ricamente ilustrado. Não fala apenas do Palestra Itália, né? Esse é bom lembrar, né, que são mais de 20 associações desportivas fundadas por italianos, são mais de 80 atletas italianos que jogaram no futebol oficial aqui no Brasil. São técnicos, uma dezena de técnicos italianos que passaram pela América Latina e principalmente aqui em São Paulo, trazendo a escola italiana para o futebol da América do Sul. Quer dizer, então é um trabalho amplo de pesquisa. Eu sou muito grato por todos que abriram a porta. O Clube Atlético Juventus da Moca, a gente não tem como não deixar de citá-lo nessa obra, né? É um pertencimento também da comunidade italiana no coração da Moca, um dos bairros étnicos mais importantes e marcados dessa grande imigração. O próprio Clube Espéria, aqui em São Paulo, na Zona Norte, que apesar de não desenvolver o futebol, ele é um dos clubes pioneiros na questão da difusão das práticas esportivas entre os imigrantes, num momento em que os espaços públicos para aquele contingente imigrante era restrito. Então, tanto é que eles vão se desenvolver na margem oposta, né, do rio Tietê, em relação aos clubes mais afirmados e que depois tem um pertencimento mais elitista e aristocrático. Quer dizer, então, você tem todo um resgate histórico de inúmeras histórias, né, e inúmeros pertencimentos, como um pertencimento que o Cláudio, o Ronald e todos os amigos conhecem, por exemplo, que é muito usado na política, né, infelizmente para nós, que nasce dessa comunidade italiana, que é a expressão "acabou em pizza", né? Ela vai nascer na crônica esportiva, através do saudoso Milton Peruzzi, um jornalista de origem ítalo-brasileira, né, que vai cobrir uma reunião acalorada do Palestra Itália, do Palmeiras, entre situação e oposição, e há uma acomodação no fim da reunião e na expectativa, né, de se tomar uma posição em relação às discussões e às decisões que foram tomadas naquela decisão. Cria-se a sagacidade ali de que tudo ia acabar em pizza, e foram para uma pizzaria celebrar uma união depois
daquele litígio, daquela reunião acalorada. Então, expressões que a gente leva no nosso dia a dia e outros pontos marcantes também, que é importante, são as inúmeras participações e intervenções no fator social, que o esporte hoje ele negligencia muito, né? Ele negligencia muito, porque muitas associações de beneficência, muitas rendas das partidas foram revertidas, por exemplo, para casas de saúde, para asilos, para ações sociais, para a construção de ruas, para construções de monumentos, né? Por exemplo, tem uma avenida muito próxima aí da sede do Grupo Bandeirantes, que é a Avenida Giovanni Gronchi. Giovanni Gronchi foi um presidente italiano que, em 1958, visitou São Paulo com excelência, e ele é o primeiro político em vida que recebe, no ato da sua visita, até indo contra leis estaduais, leis orgânicas do Estado, ele recebe o batismo do nome de uma via pública na cidade de São Paulo, que é a Avenida Giovanni Gronchi. E ele depois vem batizar o estádio Palestra Itália, né, com esse nome, depois das questões que tivemos na Segunda Guerra, né, com as questões étnicas de mudança de nome. Ele vem para reentronizar o nome do estádio como Palestra Itália. Quer dizer, depois você vai ter na cidade de São Paulo um outro pequeno exemplo que a gente passa com certa frequência em espaços públicos, podia citar vários, mas sei do tempo escasso também, mas vou citar um também dessa presença do esporte, construindo e fazendo uma cidade melhor. Quando da visita de Carlos Gomes, né, do grande musicista que faz as apresentações, é um dos primeiros brasileiros a se apresentar no Scala de Milão, a comunidade italiana e o Palestra Itália fazem um jogo beneficente e revertem a renda para fazer um dos monumentos mais lindos da nossa cidade, que está atrás do Teatro Municipal, no Vale do Anhangabaú, que é o monumento a Carlos Gomes. É uma obra de arte fantástica. Quem nunca passou por ali, vá, visite, né, frequente o centro e veja que esses espaços públicos também têm uma intervenção do esporte, porque havia essa ideia, né, do esporte transformando o social, como, por exemplo, em 1918, né, nós vimos o médico falando agora das questões da gripe, né, que é importantíssimo a gente se cuidar, principalmente nesse tempo maluco. Em 1918, por conta da gripe espanhola, que foi uma gripe tão pesada, tal qual um exemplo, né, de comparativo mais recente, só para trazer aos nossos dias a pandemia, o Palestra Itália é um dos primeiros clubes que vai abrir a sua sede para que a população paulista pudesse se tratar e ter os serviços médicos, porque estavam todos já bloqueados nos parcos serviços públicos que a gente tinha naquele período. Então, é essa relação humana que a gente não pode perder num futebol cada vez mais mercantilizado. Essa é também uma das missões que a gente visa resgatar através dessa obra, mostrar o legado que essa gente deixou, não só do ponto de vista de taças, troféus, de sentimentos com uma vitória ou de um sabor com uma derrota, mas da intervenção que o futebol e a importância que o futebol tem na vida das pessoas e como contribuição também para uma sociedade melhor. Quero fazer menção aqui a uma foto que o Cláudio Humberto compartilhou comigo, que mostra o Ancelotti marcando o Zico. O Ancelotti pela Roma e o Zico pela Udinese. E essa foto, só para fazer uma menção, primeiro, dois craques, né, do futebol, o Zico, um dos maiores ícones do futebol brasileiro, né? E o Ancelotti tem uma frase importante que você falou que ele jogou com o Cerezo, com o Falcão. Ele reputa o Falcão como o melhor jogador que ele teve ao lado dele num clube. Olha a grandeza de Paulo Roberto Falcão. Não é? É uma loucura a gente ouvir do Ancelotti, que é o atual técnico da seleção brasileira, esse depoimento. O Ancelotti, essa foto é muito boa porque mostra ele marcando em campo, né, um flagrante ali do Zico jogando pelo Udinese e ele jogando pela Roma e ele com o cabelo, que devia ser moda na época, parece mais um capacete, né? Uma tigela, né, Cláudio? Muito interessante, mas foram grandes atletas, né? O Zico, orgulho nacional, e assim como o Ancelotti também,
E eu não sei, eu gostaria inclusive da opinião do Galupo sobre, e também do Ronald, porque é um grande especialista em futebol também, sobre essa vinda do Ancelotti. Eu estou muito animado, eu acho que o Brasil, quem sabe, tem aí uma chance ali de se recuperar ou fazer um futebol mais atualizado, digamos assim, em relação ao que se pratica no mundo todo. Fala, Galupo, temos uns minutinhos ainda. Tá, bem rapidamente, para o Ronald também dar a opinião dele. Aliás, eu acompanho muitas opiniões do Ronald, não só aqui na Rádio Bandeirantes, mas também no Emoção Alviverde, né? Temos alguma coisa em comum. Muito obrigado. Sempre positivo. Enfim, sobre o Ancelotti e o Brasil, eu acho que talvez seja a união, pela primeira vez, da maior seleção de futebol do mundo com o maior técnico da atualidade no mundo. Tá? Nunca teve registro desse tipo de característica. Você sempre teve, obviamente, bons treinadores, né? Mas num dado momento da sua carreira, mas a união de duas escolas tão consagradas, né? O Brasil com a sua escola e com a sua identidade, e vale lembrar que o Ancelotti vai na contramão de tudo aquilo que a gente tem como arquétipo, né, e como perspectiva do que é um treinador italiano defensivista. A vida do Ancelotti foi completamente contrária nessa direção, e eu estou muito entusiasmado. E eu gostaria, porque assim, aí temos craques aí, Zaidan, né, enfim, todo mundo aí, Rolo, e todo mundo debatendo muito futebol, e a gente ouve sempre, com muitas opiniões a respeito do campo bola. E eu fico muito curioso, e ainda não vi esse debate posto. Eu gostaria muito que o Ancelotti trouxesse para a CBF um nível de qualidade para a CBF Academy, tal qual a escola de Conversiano, que é a escola de técnicos da Itália, a escola mais antiga da Itália, fundada em 1958. Vai lembrar que dos cinco maiores campeões na Europa, 3 são italianos, né, em termos de táticas. Aí o Carlo Ancelotti, Trapattoni e Arrigo Sacchi, todos saíram dessa escola de Conversiano. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, além das questões que a gente quer do resultado, que ele seja campeão da Copa do Mundo, né? Ele vai ter um tabu aí, nunca um estrangeiro foi campeão com uma seleção dirigindo uma Copa do Mundo, então ele tem um desafio, um tabu, mas acima de tudo do legado campo-bola, eu gostaria que ele trouxesse o conhecimento de Conversiano, né? da Escola de Técnicos de Conversiano em Florença, na Itália, para que a gente agregasse valor na formação de técnicos no Brasil. Né? A gente não pode ficar tão para trás de outras escolas e por conta de uma questão estrutural que a gente vê, com o intervencionismo, como tem acontecido na CBF, com muita agitação no fora das 4 linhas. Dentro do campo, eu não tenho dúvida que ele vai ter bastante êxito. Resgate, é isso que a gente espera. A chegada do Ancelotti vai trazer essa novidade. A gente torce pelo resgate do futebol brasileiro, respeitado em todo mundo. Quando a camisa entra em campo, todos ficam preocupados com o que vem por aí. É isso que a gente quer retomar com o Ancelotti. Galupo, muitíssimo obrigado. Fernando Galupo, historiador e autor do livro Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro. Muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco. Até uma próxima. Obrigado, Ronald. Obrigado, Cláudio. Uma honra sempre falar com os amigos da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Muito obrigado.